Amém. Para poder receber a tua mensagem, assim, tomar a nossa capacidade sobre os cérebros. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia, em Marcos capítulo 12. Estamos, pela graça do Senhor, hoje iniciando mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Para aqueles que nos visitam, nós temos dado passos neste Evangelho, estamos semana após semana pregando de maneira sequenciada neste Evangelho, né, que é um Evangelho muito simples na sua narrativa. Ele é bastante curto, bastante direto, mas muito profundo também. E o Senhor tem falado ao nosso coração. E hoje estamos, já tem um tempo que nós entramos já na reta final, e agora começando mais um capítulo de todos os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Vamos começar o capítulo 12, que trata-se, na verdade, irmãos, de uma continuidade daquilo que vimos na semana passada. Na semana passada nós deixamos Jesus conversando com alguns principais dos sacerdotes, alguns escribas, alguns grandes religiosos ali na região do templo, que Jesus está em Jerusalém, na última semana do seu ministério. A sexta-feira da paixão está chegando, né? Ele vai ser crucificado na sexta-feira, e estamos aqui, e aí os estudiosos, eles localizam esse momento aqui na terça-feira, certo? Na terça-feira ali da última semana de Cristo em Jerusalém. E aí nós vimos como naquela conversa Jesus ele foi confrontado exatamente na sua autoridade. A pergunta é: com que autoridade você está fazendo o que está fazendo e dizendo o que está dizendo? Essa foi a pergunta. Vimos aqui como aqueles homens estavam movidos por um zelo desgovernado, né? Estavam fazendo o trabalho deles, de serem supervisores da saúde religiosa do povo, mas os seus olhos e os seus ouvidos estavam fechados para o Messias que estava ali diante deles. E questionaram a Jesus, e Jesus não os respondeu, mas os levou a pensar sobre por que eles não estavam recebendo aquilo que o Senhor já estava falando. O que é que vocês pensam de João Batista? Ele foi enviado por Deus ou é coisa de homem? Eles não responderam, compreenderam a cilada que estava diante deles. Disseram: não sei, não sabemos. Jesus disse: também não vou responder com que autoridade eu faço estas coisas. Mas Jesus agora conta uma parábola. E é exatamente esta parábola que nós vamos ler aqui no capítulo 12. Ela é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Uma parábola muito conhecida, muito interessante e também muito clara no seu significado. Não é daquelas parábolas que a gente fica às vezes querendo rastrear o sentido, né? E fica um pouco ainda misterioso, fica um pouco ainda nebuloso para nós. Na verdade, irmãos, ela é muito clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá a ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 12, versículos 1 a 12. Irmãos, é o nosso texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo. E eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo,
e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração? Oremos. Deus bendito, mais uma vez, Pai, na Tua presença em oração, queremos Te agradecer pela honra e verdadeiro privilégio que é, Senhor, sermos o Teu povo e termos a Tua palavra aberta diante de nós. Nós já lemos esta passagem, que já fala o nosso coração, e agora, Pai, na pregação da palavra, na exposição dela, nós Te pedimos que o Senhor nos leve ao crescimento na Tua palavra, ao entendimento mais profundo de Ti, da Tua obra, do Teu evangelho, Senhor. Nos livra da desobediência, nos livra da incredulidade, Senhor. Nos livra da rebeldia. Pelo contrário, Senhor, que possamos nos gloriar em Cristo Jesus. Porque somente nele nós temos salvação, somente nele nós temos a vida eterna, Pai. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Esse é o meu desejo, o nosso desejo. Por isso eu Te peço que o Senhor me ajude também os meus irmãos. Em nome de Cristo. Amém. Trata-se, irmãos, de uma parábola bastante simples, como eu já disse. Certamente na leitura, se você nunca a ouviu, você já consegue rastrear, pelo menos para quem aponta alguns personagens, qual é o seu significado. Porque, de fato, estamos, como eu já disse, estamos aqui em uma situação em que certamente as palavras não estavam sendo ditas de baixa voz. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer, aos olhos humanos ali, aos olhos dos líderes da religião em Jerusalém, uma reviravolta. Ele tinha colocado ali, pelo menos o átrio do templo, de cabeça para baixo. A purificação do templo. Nós vimos aqui, nosso irmão Bruno pregando, acerca desse momento tão icônico do ministério de Jesus, quando ele entra em Jerusalém demonstrando a sua autoridade. Ele estava na casa do seu Pai e honrando aquele lugar, trazendo aquele lugar exatamente para o seu propósito. A pergunta dos líderes dos saduceus, dos principais sacerdotes, era com que autoridade esse homem faz as coisas, né? Uma pergunta muito brasileira na nossa cultura, né? Quem esse homem pensa que é? Ele sabe com quem está falando? Né? Os principais sacerdotes foram dar essa carteirada ali diante de Jesus. Jesus, é claro, não deixa barato, e de maneira sábia, de maneira muito adequada, coloca aqueles homens no seu devido lugar. Na verdade, é vocês que não sabem com quem estão falando. Vocês é que não compreendem, vocês que não percebem, vocês que estão, na verdade, com os seus corações endurecidos e fechados àquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Porque o tempo de restauração de Israel chegou. O reino de Deus está sendo inaugurado. O reino de Deus chegou na pessoa do Filho de Deus, que foi enviado. E vocês estão com os olhos fechados. E aí Jesus conta essa parábola. A parábola dos lavradores maus. Como eu disse, é uma parábola muito simples, muito direta, mas também muito rica.
nos seus, né, na sua linguagem, também muito rica nos seus elementos, porque não é uma parábola que está isolada. Se você está aqui desde o início do culto, você está percebendo que Jesus está se referindo constantemente à própria Escritura. Jesus, conhecedor do Antigo Testamento, aquele mesmo que é a palavra de Deus, ele faz questão de envergonhar esses mestres da lei exatamente naquilo que eles se orgulhavam de conhecer. Jesus, de certa maneira, abre a Bíblia na frente deles e mostra como eles estão errados com base na palavra do Senhor. Veja, a parábola é muito simples. Fala de um homem que planta uma vinha e cuida dela, nós vamos falar um pouco sobre isso, cuida dessa vinha e se ausenta do país, vai para outra terra, mas deixa essa vinha, deixa essa plantação ao cuidado de alguns trabalhadores, de alguns lavradores. E aí nós vemos, e como o próprio título da palavra, como ela se tornou conhecida, nós vemos que esses homens fizeram, na verdade, um péssimo trabalho. Trata-se da parábola dos lavradores maus. E aqui, irmãos, nesse sentido, nós somos chamados a compreender que é uma parábola que fala sobre como Deus lida com o seu povo. É uma parábola que conta a história da salvação. Ela não fala de algo pequeno, ela não fala de algo pontual. Se você compreende a história da Bíblia, a história que está sendo contada na Escritura Sagrada, você compreende que essa é a história do povo de Deus. E como Deus arregimenta para si mesmo um povo. E esse povo, ele é rebelde. Esse povo, ele é muitas vezes desviado em seus caminhos por causa de líderes perversos. E aí Deus vai mostrando, o Senhor, o dono deste povo, vai mostrando os seus atributos, o seu caráter, a sua graça, a sua misericórdia e também a sua justiça. Vamos olhar com mais carinho, irmãos, para essa parábola e vermos como o Senhor lida com o seu povo. Ele lida com os lavradores maus da sua vinha. A parábola que Jesus conta é exatamente sobre esse homem. O homem que planta uma vinha. E aqui nós temos, né, eu não sei você, mas eu lendo esse versículo, eu penso no cuidado que está sendo colocado aqui nas palavras. Jesus conta com detalhes. O evangelista Marcos, o evangelista Mateus e o evangelista Lucas, que também relatam a mesma parábola, eles tratam de enunciar cada coisa para nos mostrar o cuidado deste homem, deste personagem. Vejam comigo no versículo 1. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Veja que em um versículo só nós temos várias ações sendo colocadas em sequência. Certamente não é coisa rápida aqui. Se você tem um mínimo de conhecimento de plantação, desse tipo de coisa, você sabe que alguns meses se passaram aqui. Um homem que planta uma vinha, ele lança a semente, ele cuida do solo, ele se preocupa com cada condição daquele terreno e ele coloca uma cerca em volta daquela vinha. Afinal, ele está protegendo, ele está cuidando, ele sabe dos ladrões, sabe dos perigos que estão do lado de fora, por isso ele protege essa plantação. Ele constrói um lagar, veja que interessante, né? E aqui lagar era um tipo de estrutura em que é possível amassar a uva para fazer o suco, para fazer o vinho. Então, esse homem está cuidando dessa vinha com um propósito de fazê-la frutífera, de fazê-la produtiva, para que ela possa gerar um bom fruto, um bom vinho. E ele faz um lagar. Também constrói uma torre. A torre também serve para a vigia
serve para proteção, mas também serve para o armazenamento do fruto. O cenário está sendo construído aqui. E aí é interessante como o evangelista Marcos relata essa parábola de Jesus, e a própria parábola de Cristo, ela é, na verdade, uma repetição do texto que nós lemos mais cedo no culto. Isaías capítulo 5, versículo 1. Vamos ler mais uma vez esse texto? Veja o que está lá. Isaías capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Até aí, veja, Isaías, há séculos no passado, também da parte de Deus, proclama esse tipo de parábola, falando a um Israel, a um reino de Judá que estava rebelde, frutificando de uma maneira totalmente contrária à vontade do Senhor. E ele usa a mesma linguagem, lembrando a Israel de que o Senhor é dono dessa plantação. E o Senhor cuida desta plantação. O Senhor, na verdade, fez todas as coisas para que Israel não precisasse de coisa nenhuma. A pergunta de Isaías no versículo 4 é: o que mais falta eu fazer que eu já não tenha feito? Diz o Senhor. Então veja, essa parábola, irmãos, em primeiro lugar, ela nos fala da bondade do Senhor em construir para si mesmo um povo. O povo de Deus, o ajuntamento dos crentes, a igreja do Senhor, é comparado na Escritura como essa grande plantação. Uma plantação que exige cuidado, uma plantação que exige proteção. E é maravilhoso nós vermos que tanto em Isaías, como também no Evangelho de Marcos, nós vemos como o Senhor, ele não falha neste papel. Ele empenha o seu comprometimento, ele se coloca em iniciativa, porque num ambiente totalmente estéril, ele planta a semente, ele que traz a vida, ele que fortalece, ele que rega, ele que cuida, e é exatamente esse o cuidado, o tratar do Senhor na minha e na sua vida, irmãos, porque nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de forma nenhuma de gerar vida. Vida verdadeira, vida espiritual, porque a palavra do Senhor ela nos descreve como mortos em nossos delitos e pecados. Mas é maravilhoso nós vermos como a nossa história, a minha história, a sua história, a história de todo o povo de Deus, ela começa com um Deus comparado a um lavrador, que ele mesmo toma todas as iniciativas para cuidar e trazer vida ao seu povo. É essa cena que está sendo aqui escrita na parábola de Cristo, nessa parábola dos lavradores maus. Percebam como o cuidado do Senhor continua sendo manifestado, porque Deus aqui, ou pelo menos esse homem na parábola, ele planta, cuida de todas as coisas, mas ele se ausenta do país, mas deixa essa vinha aos cuidados de algumas pessoas, de alguns lavradores. Quem são esses lavradores na parábola? O que representam essas pessoas que depois são chamadas de maus lavradores? Eles mesmos, eles se denunciam aqui. Nós vimos lá no versículo 12 que os sacerdotes compreenderam que Jesus estava contando essa parábola contra eles. É contra eles, contra nós, que ele está falando essas coisas. Acertaram. De fato, esses lavradores, eles apontam para essa liderança de Israel. Os sacerdotes, os mestres da lei,
os escribas, que constantemente já estamos no capítulo 12, vimos até aqui como esses camaradas, eles estavam constantemente no pé de Jesus, sempre querendo armar ciladas, trazer algum ponto de conflito, algum ponto de atrito, fazer com que Jesus caísse em um ponto ou outro, porque eles se declaravam, de fato, inimigos de Cristo. E Jesus conhecia o coração desses homens. Jesus conhece os falsos pastores. Ele é o dono da vinha. Ele é aquele que tem a propriedade. E olha que choque de realidade é esse que Jesus está dando aqui a esses homens que estavam ouvindo a ele. Vocês são lavradores. Vocês não são donos da vinha. Não são proprietários. Aquilo que vocês têm, aquilo que está na mão de vocês, pertence a outro. Não é seu. O que vocês têm feito? Aqueles homens poderiam compreender esse desafio. O que vocês têm feito, ó liderança de Israel, ó liderança do povo de Deus, aqueles que conhecem a lei, aqueles que estão no templo, aqueles que regem o culto. O que vocês têm feito com aquilo que o Senhor, o dono da vinha, confiou nas vossas mãos? Veja como essa palavra de Cristo, ela atinge e falo isso com muito temor, atinge de maneira específica aqueles que são colocados em posição de liderança. Nada é nosso, irmãos. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Você tem um ofício, tem um cargo, tem um título. Servo. Somos servos. Porque tudo é do dono da vinha, nada é nosso. Existe uma tentação muito específica para quem é líder. Aquele orgulho espiritual que vem e que na verdade é uma grande tolice. Porque veja, o Senhor Jesus está aqui confrontando esses homens. Está lançando no rosto deles exatamente essa realidade. Que na verdade eles são apenas lavradores, que têm a posse da vinha, mas não são proprietários. Como quando você aluga um apartamento, né? Você não pode fazer muita coisa, você não tem muita liberdade. Tudo você precisa ligar para o proprietário. E no dia que ele disser, eu quero de volta, viu? Você não vai poder fazer muita coisa. Esses homens estavam se achando donos. Pensavam que mereciam. E se esqueceram da responsabilidade. Porque quando o Senhor dá, quando o Senhor compartilha, Ele também exige. Ele também vai exigir a prestação de contas. Lembra da parábola dos talentos? Aqui, esse ouro, né? O talento é muito ouro. 1 talento, 2 talentos, 3, 5. Aqui. Mas o Senhor volta. O Senhor exige a prestação de contas. O que você fez com aquilo que eu te dei? Esses homens tinham esquecido dessa realidade. Esqueceram que eram servos, esqueceram que eram lavradores. Mas Jesus está lembrando-os neste momento. Voltando para a parábola, Jesus diz que esse homem que cuida da vinha, que planta, faz tudo, constrói, ele entrega o cuidado dessa vinha na mão desses lavradores e viaja, vai embora, sai para um outro lugar. Mas no tempo da colheita, nos diz o versículo 2, ele envia um servo aos lavradores para que recebesse deles do fruto da vinha. Veja, o fruto da vinha pertencia ao Senhor, pertencia ao dono. E aí, esse dono envia um servo, um homem que está aqui, perceba, funcionando como um representante do dono da vinha. Representando, né, talvez trazendo uma procuração, né? Está aqui o Senhor, o dono da vinha, me mandou para
pegar o que é dele, para colher os frutos. Onde estão os frutos para que eu possa levar, para que eu possa trazer essa satisfação ao Senhor, ao dono da vinha? Um servo que vem em nome do Senhor. O que é que esses homens fazem? Versículo 3 nos diz: eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. Imagine você esse cenário. Vem um servo batendo na porta, pedindo os frutos, e volta de mãos vazias, e todo essurrado, todo espancado, dizendo: Senhor, aqueles lavradores lá, na verdade, não me receberam. Aqueles lavradores que o Senhor mesmo colocou lá, na verdade, eles são rebeldes. Eu quero que você se imagine como esse Senhor. Se imagine como esse homem, esse dono da vinha. O que é que você faria? Se alguém que foi no seu nome, na sua autoridade, no seu poder, chegasse dizendo: na verdade, eles me receberam com... me massacraram. Me mandaram de volta, sem nada. Certamente muitos de nós já viríamos com todo furor, com toda a ira. Vamos chamar a polícia, vamos chegar lá, vamos expulsar esses homens. Mas não é isso que o Senhor, o dono da vinha, faz. Porque a parábola é um pouco mais longa que isso. Veja, eles, de novo, versículo 4, enviou-lhes outro servo. E eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mais um servo e não se resolveu. Um terceiro, versículo 5, mandou ainda outro servo. E a este mataram. Veja como está escalando aqui a situação. A rebeldia desses lavradores, a rebeldia desses homens que deveriam cuidar, deveriam zelar, prestar contas ao dono da vinha, só está crescendo. No primeiro só bateram. No segundo, bateram até na cabeça dele, o insultaram. Mas no terceiro até chegaram ao ponto de matá-lo. Ele nem pôde retornar. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Veja, uma longa sucessão de servos estão sendo aqui enviados e enviados, um depois do outro. Nenhum deles está sendo atendido, nenhum deles está sendo acolhido naquilo que é direito do dono da vinha. É revoltante, é uma injustiça que está acontecendo aqui, se você não percebeu. Muitos ainda lhe enviou. O Senhor Jesus está contando essa parábola, irmãos, para homens que certamente compreendiam do que Jesus está falando. Porque em tantos outros lugares, a palavra do Senhor se volta contra o povo de Israel, que conhecia a palavra, que foi chamado pelo próprio Deus como aqueles que matam os profetas. Lembre de Estevão, o diácono Estevão, ali no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 52. Estevão é colocado diante do sinédrio para se defender, faz uma exposição brilhante sobre o evangelho de Cristo, sobre como Jesus ele é o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento, sobre como Cristo veio para trazer verdadeira salvação. E aí ele termina o seu discurso, a sua defesa, ali dizendo para aquelas pessoas que estavam ali, autoridades de Israel, dizendo: qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Vocês não vão fazer igual os pais de vocês, vocês não vão fazer diferentes, porque vocês estão perseguindo. Veja, vocês estão perseguindo e assassinaram o justo, o Messias. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Esse trecho da parábola, irmãos, nos fala exatamente sobre essa longa sucessão de servos de Deus que vieram alertar
vieram trazer novamente o povo de volta para o caminho, trazendo a palavra do Senhor. De Gênesis até Malaquias, nós vemos como o Senhor sempre esteve comprometido em trazer o seu povo de volta para o caminho. Um povo rebelde, um povo que se desvia, seja para a esquerda, seja para a direita, um povo que olha para outros deuses, um povo que ouve a sugestão de outras nações. Nós estamos lendo, né, a leitura sequencial. Inclusive ontem terminamos o livro de Deuteronômio, hoje começamos o livro de Josué, aqueles que estão em dia pelo menos. Se você não está, fica aí esse encorajamento. Eu mesmo dei uma atrasada, mas pude alcançar. Mas a gente, ler o Pentateuco é um exercício muito interessante, porque nós somos tentados em um tipo de arrogância de dizer, é um povo muito rebelde, né? Esse povo aí que Deus escolheu. Mas isso também fala sobre nós, fala sobre quem nós somos, qual é a tendência do nosso coração. É sempre se voltar contra o Senhor, é sempre não dar ouvidos à sua palavra. Mas veja como constantemente aquele povo estava sempre tomando um caminho que era contrário ao caminho do Senhor, mas insistentemente, pacientemente, o Senhor envia um, mais outro, e mais outro. Envia um profeta, alguém que se levanta para trazer o povo de volta, falando da lei do Senhor, chamando ao arrependimento. Pense em Isaías, que profetizava de dentro do palácio, profetizava para o rei. Pense no profeta Natã, ali confrontando o rei Davi. Pense em Jeremias, alguém que chorava vendo o pecado do povo e por isso foi constantemente perseguido. Pense em Zacarias, Elias, como nós lemos lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo que Elias chega ao ponto de orar e dizer, Senhor, não tem mais ninguém, só tem eu de crente, só tem eu de fiel. E aí o Senhor diz, calma, Elias. Calma, porque eu estou preservando os meus. Tem muita gente ainda que não se curvou a Baal. Mas veja, se a gente pode descrever o relacionamento do povo de Deus ao longo da história com os servos do Senhor que foram levantados, é sempre um relacionamento violento. O Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, ele proclama esse lamento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Veja, irmãos, esses homens estavam com os ouvidos fechados à palavra do Senhor. Os servos do Senhor estão sendo mortos por eles mesmos. Isso, é claro, irmãos, nos fala sobre como o Senhor lida com o seu povo. Se tem um atributo de Deus que é exaltado aqui, é exatamente a sua paciência, a sua longanimidade. Porque não foi nem um, nem dois, nem três, nem quatro que foram enviados pelo próprio Deus, que receberam portas fechadas. Mas ainda assim, a voz do Senhor continua ecoando. A palavra do Senhor continua convocando o seu povo ao arrependimento. O último a fazer isso foi João Batista. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, podemos chamá-lo assim, aquele que conclamou o povo exatamente ao arrependimento. Os fariseus, os soldados, os herodianos, o próprio rei Herodes foi convocado ao arrependimento. É assim que Deus faz, irmãos. E hoje mesmo ele nos convoca ao arrependimento. Porque a palavra do Senhor está sendo proclamada. A palavra do Senhor está sendo pregada. Nós temos acesso. Mais do que nunca. Eu costumo dizer aqui. Ninguém tem desculpa de dizer que não conhece. Ninguém tem desculpa de dizer que nunca ouviu. Com 2 segundos de Google você chega numa boa pregação. Não é difícil. Vivemos num ambiente privilegiado, temos liberdade, estamos cultuando ao Senhor com as portas abertas.
Tem irmãos ao redor do mundo que não podem fazer isso. A palavra do Senhor está sendo pregada, nos convocando a mim, a você, a todos nós, essa igreja, ao arrependimento, para que não nos desviamos, para que permaneçamos firmes, para que permaneçamos fiéis ao Senhor. O que é que nós fazemos com aqueles que nos falam da verdade? Muitas vezes a verdade dói, né? Diz o ditado popular. A verdade dói. E dói mesmo. Incomoda. Nos tira do conforto. Vai mexer em áreas que a gente não gostaria de mexer. Vai tocar em feridas do nosso coração. Mas não mate o mensageiro, meu irmão. Não feche a porta do seu coração. Não feche os seus ouvidos. Mas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Mas veja que interessante, irmãos, como a parábola continua. A parábola continua, depois de nos falar dessa longanimidade do Senhor, dessa paciência, que sendo rico em misericórdia, tardio em irar-se, vai enviando um servo depois do outro, grandes homens do Senhor que foram levantados para falar da parte de Deus. Mesmo sendo mortos, espancados, a palavra do Senhor continua nos convocando ao arrependimento. Nos diz o próprio profeta Isaías, no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas aí a parábola nos aponta para um clímax, né? Para um ponto alto aqui. Quando nós vemos que o versículo 6 nos diz: restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Olha que interessante, irmãos, como a parábola, que Jesus conta essa parábola, nos levando a esse ponto de sensibilidade. Muitos servos foram mortos. E aí aquele dono da vinha olha na sua casa, certamente todos os servos que o serviam já não estão mais lá, e ele olha para o seu filho amado, e diz: é esse que eu vou mandar. Pelo menos o meu filho, eles vão se respeitar. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Irmãos, de maneira muito clara, o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Está falando do Filho amado de Deus, que foi enviado pelo Pai para trazer a vinha, trazer o povo de Deus de volta à sua comunhão. Mas o que é que foi feito com esse filho? Jesus está aqui antecipando mais uma vez a sua morte. Ele já tem feito isso, né, ao longo de alguns capítulos. E agora, na semana da sua morte, ele está aqui dizendo: olha, a mesma coisa que vocês fizeram com os servos, vocês vão fazer com o filho. Esses homens que já tinham feito atrocidades com os servos, eles se reúnem, e pela primeira vez nós temos aqui uma deliberação deles. Eles se reúnem para nos mostrar que não é o caso de um acidente, não é o caso de uma coisa pontual, não é uma rebeldia superficial, pelo contrário, é algo premeditado. Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim esses homens estavam fazendo constantemente, enquanto ficavam ali, né, ao redor do ministério de Jesus, sempre procurando uma brecha, procurando uma situação, uma oportunidade de incriminar Jesus, de pegá-lo em alguma blasfêmia, de pegar em alguma situação que pudesse levá-lo à morte. Esses homens estavam extremamente comprometidos na derrubada do Filho de Deus. Não é uma questão simplesmente aqui de rivalidade, irmãos. Não é simplesmente uma questão de competição. É uma questão espiritual. O Salmo 2, de maneira muito interessante, nos fala dessa conspiração.
as nações se arregimentam, os poderosos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui nós vemos uma expressão dessa revolta, dessa rebeldia, porque o coração o coração descrente, o coração incrédulo, ele odeia as coisas de Deus. Ele odeia o Senhor, odeia o seu Cristo. E é exatamente isso que esses homens estavam aqui fazendo, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. E de fato consumam essa conspiração. Chegam a matá-lo. Matam o filho e lançam fora da vinha. O Senhor Jesus fala da sua paixão aqui, fala da sua cruz, fala da sua morte. E perceba, irmãos, é tratado na Escritura ao mesmo tempo como um grande ato de misericórdia da parte de Deus, e a gente compreende isso de maneira muito clara. A cruz não foi um acidente, não foi um fracasso, não foi uma infelicidade, não foi um fim antecipado do ministério de Jesus, como quem diz, poxa, Jesus podia fazer ainda tantas coisas, né? Novo, 33 anos. Imagine se Jesus tivesse mais tempo, o que é que ele podia fazer? Nós compreendemos isso muito bem. A cruz estava no propósito de Deus, no tempo certo. Ele mesmo já está falando há tanto tempo já para os seus discípulos. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Importa que ele sofra, importa que ele venha a ser morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus não foi pego de surpresa. Isso faz parte do desígnio eterno do Senhor. Mas ao mesmo tempo, a Escritura também trata a cruz como um grande pecado daqueles que o crucificaram, daqueles que não o receberam, daqueles que não o entenderam como Messias, como Redentor. Estevão já falou aqui, vocês não ouviram e mataram aqueles que pregaram sobre o justo, do qual vocês também se tornaram assassinos. O apóstolo Pedro, no primeiro sermão, pregado ali depois do Pentecostes, reunidos os israelitas, ele diz, olha, aquele Jesus, homem aprovado por Deus, que realizou maravilhas no meio de vocês, a este homem, Deus o fez Senhor e Cristo, o qual pelo desígnio e providência de Deus foi morto, o qual vocês mesmos mataram. Então, essas duas realidades estão juntas, tá certo, irmãos? A cruz é plano do Senhor, sim, mas ai daqueles que crucificaram o Senhor. Ai daqueles que assassinaram o nosso mestre. O que será feito a esses lavradores? O que fará o dono da vinha? Pergunta Jesus no versículo 9. Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Humanamente alguém poderia dizer, não é? Isso já era para ter sido feito há muito tempo. Não é? Mas já falamos, já exaltamos aqui a paciência do Senhor, que nos enviou o Filho no tempo certo, na plenitude dos tempos. Deus tem um tempo para todas as coisas. E em Cristo Jesus, aquilo que poderia ser um grande fracasso, a história da morte prematura de um grande homem, do Salvador, se tornou, na verdade, a história da nossa salvação. Se tornou, na verdade, a história do triunfo do Filho de Deus. Porque, morrendo na cruz do Calvário, o Senhor Jesus derrotou todos os seus inimigos. Pagou o preço pela nossa salvação. E comprou para si mesmo, retomou para si mesmo a sua vinha, o seu povo. Aquilo que parece uma cena de tragédia, aquilo que parece um grande fracasso, uma história uma história decepcionante de um plano falido, a verdade é a história da vitória de Cristo. E nele nós somos mais do que vencedores. Como é que isso se dá? Jesus ele cita
aqui um texto lá do Salmo 118, que nós lemos no início do culto. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele pergunta, vocês nunca leram isso, não? Lembra que Jesus está confrontando aqueles homens exatamente naquilo que eles julgavam conhecer, a Escritura. Jesus fala uma parábola que é praticamente uma cópia de Isaías capítulo 5. Jesus agora pergunta se eles não conhecem o Salmo 118. Curiosamente, o mesmo Salmo 118, que as pessoas estavam no domingo anterior, não no domingo passado aqui na igreja, mas no domingo da Semana da Paixão, estavam proclamando na entrada de Jerusalém, bendito que vem em nome do Senhor. O mesmo Salmo 118 agora é citado por Jesus. Vocês não conhecem, vocês não sabem que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se torna pedra angular? E aqui, é claro, ele está falando dele mesmo. No Salmo 118, esse texto nos fala sobre Israel. As nações rejeitam a Israel, mas essa nação se torna importante, se torna eleita do Senhor, o povo de Deus. Mas agora Jesus está aplicando essa palavra a ele mesmo, porque ele é o verdadeiro Israel. Ele é o verdadeiro israelita, em quem todas as promessas de Deus são cumpridas. E aí ele diz, vocês, construtores, vocês, gente grande, liderança, vocês que deveriam se submeter a mim, vocês me rejeitaram. Mas essa veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra mais importante da construção, aquela sem a qual todo o edifício cai. Esse sou eu. O filho morto. O Senhor o fez pedra angular. O apóstolo Pedro, usando esse mesmo texto lá em 1 Pedro, ele faz um jogo de palavras, dizendo que essa pedra angular que os construtores rejeitaram, ela é ao mesmo tempo o fundamento sobre o qual a igreja é construída, mas é também pedra de tropeço para quem rejeita ao Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem dois cheiros, tem dois perfumes. Perfume de vida para quem crê e perfume de morte para quem o rejeita. Percebam, irmãos, que a parábola termina com um tom bastante sério e solene. Porque ele pergunta o que é que fará o dono da vinha. Ele vai exterminar esses lavradores e entregará essa vinha a outros. Sobre o que é que Jesus está falando aqui? Como é que a gente pode interpretar essa parábola? Se os lavradores são aqueles que estavam ouvindo essas palavras, o que é que Jesus está falando aqui? O que significa entregar a vinha a outros? Aqui Jesus está falando sobre um movimento que acontece exatamente por causa do seu ministério. E que nós testemunhamos esse movimento acontecendo nas páginas do Novo Testamento. Quando esses homens, essas autoridades de Israel, que não deram ouvidos à pregação, que não receberam o Messias, que não viram em Cristo as promessas sendo cumpridas, quando eles rejeitam ao Senhor, eles estão sendo desautorizados, eles estão sendo deixados de lado para que a autoridade passe a ser de outros. E aqui, é claro, a gente pode pensar, né? Esse texto ele pode ser interpretado de muitas maneiras, né? De acordo com muitas correntes teológicas. Certamente é um dos textos que está em voga aí, porque todas as vezes que acontece alguma coisa ali no Oriente Médio, né? Parece que a atenção dos evangélicos passa, a gente gosta de falar um pouco mais sobre escatologia, né? Sobre as coisas do fim e tudo mais.
E tudo bem, é claro, é importante buscar entendimento, buscar conhecimento. Eu encorajo você, encorajo a todos aqui a realmente estarem por dentro e lerem, meditarem na palavra do Senhor. Mas aí uma pergunta que vem é, esse texto fala de Israel? Fala dos judeus? Muitos compreendem que sim, que aqui Jesus está se referindo a esse movimento de que os judeus estão sendo agora cortados da aliança e os gentios estão sendo abraçados como agora a igreja de Deus. Muitos têm esse entendimento de que a igreja ela vem para substituir Israel. É claro que essa expressão por si só ela já traz também muitas outras implicações, mas eu gosto bastante de ler esse texto à luz de Romanos capítulo 11, que nós lemos antes da pregação. E eu não quero tomar muito tempo aqui, mas o que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 11? Ele medita exatamente sobre a fidelidade de Deus em lidar com um povo rebelde, com o povo judeu, que em sua maioria não recebe a Cristo, mas ele mesmo diz, Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Porque eu sou israelita. Se todos os judeus tivessem sido abandonados, não teria apóstolo Paulo, não teria apóstolo Pedro, João, os apóstolos de Cristo, todos eles judeus. Então veja, o que Jesus está aqui fazendo e se referindo, ele está falando exatamente sobre como o cuidado espiritual da igreja, do povo do Senhor, está sendo retirado da mão daqueles sacerdotes, daqueles escribas, e está sendo aplicado nos apóstolos. Os apóstolos que agora sim são verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. E sendo aplicado a eles, é aplicado também a todos aqueles que recebem a Cristo. Todos aqueles que guardam a palavra da verdade, o testemunho apostólico. Nesse sentido, o que nós vemos aqui é que a igreja, à luz do Evangelho, à luz do Novo Testamento, nós não falamos de uma igreja gentílica que substitui os judeus. Nós, na verdade, falamos agora de uma árvore que tem ramos cortados por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração, sim, mas ramos bravos, ramos estranhos, estrangeiros, são agora enxertados nessa árvore. O apóstolo Paulo nos fala sobre essa linguagem. Gentios, gente como eu e como você, eu não sei se você sabe, você é um gentio. Então, Jesus está aqui nos falando sobre essa realidade de que em Cristo a porta da graça é aberta. Não está restrita somente a uma nação específica, a um povo específico, mas agora atinge a todos os povos, a todas as nações. E esta vinha, na verdade, ela é alargada e ela aumenta e aumenta para abranger todo o mundo. Então, irmãos, quando nós vemos aqui Jesus terminando essa parábola, é uma parábola que termina num tom duro, solene. Sim, é claro que sim, porque ele está confrontando aquelas pessoas. Mas para nós, irmãos, é o Evangelho. Para nós, é boa nova. Essa parábola termina de maneira doce, de maneira gloriosa, porque como o apóstolo Paulo fala, a rejeição de uns trouxe misericórdia para nós. A rejeição de alguns judeus trouxe para os gentios, gente de fora,
gente que estava distante de Deus, gente que não tinha acesso à palavra, gente que não cultuava, gente que não orava, gente que poderia passar a vida inteira sem jamais ouvir sobre o Senhor Criador. A porta foi aberta para mim e para você. Esse é o propósito do Senhor. A palavra diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, o Verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, meu irmão, falar sobre esta parábola, como eu disse no início, é falar sobre a história de como Deus lida com o seu povo em todos os tempos. É falar sobre como Deus lidou com o povo da antiga aliança, o povo rebelde, duro de coração, falar como o Senhor estava constantemente convocando-os ao arrependimento, convocando-os à transformação, a um renovo, a uma volta à obediência. É saber também como para esse povo Deus enviou o seu próprio Filho, a salvação de Israel, o cumprimento de todos os anseios, de todos os clamores, de todas as orações. É também a história de como Cristo, Ele é a resposta para nós, porque nós nunca clamamos pelo Salvador, porque estávamos distantes, estávamos alheios, ignorantes. E veja, essa é a graça do Senhor. É Ele dar algo que nós nunca pedimos. Porque nós nem sabíamos que precisávamos de Salvador. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhando para o inferno, caminhando para a morte. E Ele nos deu vida. Nesse sentido, meus irmãos, é uma parábola que nos ensina a ler a palavra. Perceba, não é um sermão aqui muito prático, de faça isso, faça aquilo, não. É uma parábola, um sermão que nos ensina a ler a Bíblia, a compreender a maneira gloriosa, paciente, mas também justa, santa, sábia, poderosa, com a qual o Senhor lida com o seu povo, e Ele lida conosco dessa maneira. Ele enviou seu Filho Jesus, morreu pelos nossos pecados. Era o meu pecado, o seu pecado que estava sobre Cristo. E nele nós temos salvação. Nele, essa pedra angular, nós temos verdadeira vida e verdadeira salvação. Por isso, não rejeite a Cristo. Não seja como um lavrador mau que mata os servos do Senhor. Abra o seu coração, ouça a palavra, acolha um chamado ao arrependimento como uma prova de amor. Porque é exatamente isso que é. É graça. Porque o Senhor só convoca ao arrependimento os seus próprios filhos. Por isso, atente à voz do Senhor. Não faça como esses líderes, que diante da manifestação clara do seu próprio pecado, da sua própria rebeldia, naquele momento em que eles poderiam se ajoelhar ali mesmo e cair aos pés de Cristo, naqueles momentos em que eles poderiam reconhecer que estavam em erro, estavam endurecidos e que antes não tinham visto, porque o Senhor mesmo está chamando eles, vocês não leem, vocês não lembram. Essa pedra que vocês rejeitaram é a pedra angular, isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Mas para eles não. O texto termina no versículo 12 dizendo que eles procuravam, na verdade, prender a Jesus. Porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo. De novo, eles odiavam a Cristo, mas eram covardes também, preocupados com a opinião pública,
preocupados com o que é que iam achar deles. Por isso, mais uma vez, o deixaram ir e foram embora. Não sejamos como esses homens. Sejamos crentes que compreendem a obra de Cristo, que se submetem a Cristo, que amam a Cristo. E assim, irmãos, não pelo nosso mérito, mas pela graça do Senhor, Ele continue cuidando de nós, porque somos parte da sua vinha. Ele é o lavrador, Ele é o agricultor, aquele que tem regado, tem cuidado, tem protegido, coloca cercas ao nosso redor, aquele que colhe os nossos frutos, que frutifiquemos a sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que de maneira muito clara, direta, Senhor, nos convoca ao arrependimento, nos convoca a uma compreensão do quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Testemunhamos como o Senhor lidou com o Teu povo no passado, povo rebelde, povo de dura serviço, coração fechado, muitas vezes, à Tua voz. Um povo, Pai, cuja liderança estava pervertida. Isso também, Pai, nos leva a termos um temor, Pai, porque muitas vezes também somos assim, rebeldes, não ouvimos a Tua voz, somos duros e lentos ao arrependimento, não frutificamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que nos convoca ao arrependimento, que o nosso coração não se endureça. Pelo contrário, Senhor, que possamos ser cuidados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, porque somos o Teu povo, somos parte da Tua vinha. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a crermos em Cristo. Especialmente, Pai, quando temos alguma posição no meio do Teu povo, posição de liderança, alguma atividade, algum departamento, Senhor, em nosso serviço. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos livre de acharmos que somos donos e que possamos lembrar que tudo é do Senhor. Nós somos embaixadores de Ti, Senhor, do Teu reino, testemunhas de Cristo, mordomos das coisas do alto. Somos servos, Pai. Nos ajuda, Pai, a vivermos de acordo com essa verdade. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor, que se reúne neste lugar. E Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza até aquele dia em que estaremos, Pai, com todo o Teu povo diante do Senhor, o dono da vinha. Até lá, Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos também por este culto, Te agradecemos pela alegria que temos de adorar ao Senhor, de cantarmos, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue conosco ao longo de toda essa semana, nos dando a oportunidade, Senhor, de glorificarmos o Teu nome em ação, em palavra, em pensamento, nos dando a oportunidade de pregar o Evangelho. E que em tudo, Pai, que façamos, o Teu nome seja exaltado e que possamos fazer todas as coisas em nome de Jesus. Abençoa aqueles, Pai, que não puderam estar conosco hoje. Que em breve possamos estar juntos adorando ao Senhor com alegria.
Que o Senhor nos leve em paz para nossas casas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, Pai. Nos abençoa. Em nome de Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todos sempre.